Olá pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma aula de introdução ao estudo do direito, seguindo aquela nossa linha, né, de pensamento sobre jurisprudência. E lembrando, pessoal, que nós conversamos sobre jurisprudência no primeiro momento e o objetivo era muito claro, não é? Porque vamos falar dos sistemas chinês, anglo-saxão e romano-germânico. E percebam que um dos grandes diferenciais que discerne entre o sistema romano-germânico e o anglo-saxão, não é? Uma das principais diferenças consiste no valor que se concede à jurisprudência nesse sistema jurídico, na operacionalização desse sistema jurídico, na aplicação desse sistema jurídico no dia a dia, não é? Então, o grau de atenção que é dada à jurisprudência nesses sistemas é um dos grandes critérios de distinção de um e outro, tá bom? Então, portanto, nós estamos falando agora o que é jurisprudência. E aí, assim que nós terminarmos o que é jurisprudência e o que é doutrina, nós podemos continuar naquela sistemática e vocês vão entender por que um sistema existe e por que outro sistema ele existe, não é? Quais são as diferenças de conteúdo e então a razão dessas rotulagens, né? Como romano-germânico, saxão, né? Ou chinês, tá bom? Então vamos continuar agora com a nossa matéria, o papel da jurisprudência nesses sistemas, não é? Então nós vamos resolver isso agora, tá, pessoal? E começando, nós falamos da última aula, vocês viram no vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre as conceituações de jurisprudência e também sobre a maneira como essa jurisprudência ela era dividida na terminologia, não é? Nós falamos em jurisprudência lato sensu, falamos sobre jurisprudência stricto sensu, falamos sobre jurisprudência secundum legem, praeter legem e contra legem, né? Contra a lei, ao lado da lei e segundo a lei. E em seguida nós falamos um pouquinho sobre juízo de subsunção, falamos sobre a jurisprudência do ponto de vista dos romanos, né, com a edição das edictas. E aí agora, gente, nós passamos à última etapa dessa aula, tá? Então vamos começar, vamos lá. Bom, pessoal, a gente pode começar conversando sobre o grau de liberdade que os juízes detêm, né, na criação do direito, tá bom? Aí você fala o seguinte, bom, qual é o grande modelo que nós temos de separação de funções num Estado, né? Não digo democrático, num Estado. O grande modelo de separação de funções é o modelo de tripartição do poder proposto por Montesquieu. Como é que Montesquieu cria esse modelo e qual é a razão dele criar esse modelo? Gente, a razão não é democracia, tá? Porque não existia democracia naquela época. A democracia foi uma ideia grega voltada à administração da polis, né? Não foram todas as polis que foram democráticas, né? Entre aspas. Lembra que a democracia também só era voltada para segmentos da sociedade, não era para todos o extrato da população, não é? Que detinham o direito de participar na vida política da polis. Então, aquele conceito de grego de democracia, ele é aplicado na Grécia num determinado momento histórico, tá? Houve recrudescimento, ou seja, houve momentos em que voltou a descer o conceito de democracia, teve momentos em que há uma retomada da democracia em determinadas polis. Então, é interessante que a gente compreenda que o conceito de democracia inicial, ele nasce na Grécia, né? E vive por um determinado período lá e depois é abandonado, tá bom? Então é um momento da vida grega em que a democracia prospera. Montesquieu surge muito depois do fim do Império Romano, então muito depois daquela idade clássica greco-romana, não é? Então Montesquieu, por volta do século XVIII, ele propõe esse modelo com base na observância histórica. E o objetivo de Montesquieu era garantir a paz entre as elites que dominavam o Estado. Isso que é interessante a gente colocar. O objetivo do Montesquieu, como é dito muitas vezes nos dias de hoje, não é garantir a democracia de um país.
É garantir a estabilidade institucional dos países. E por quê? Você divide as funções entre as elites que dominam aquele país. Então, uma parte da elite passa a ser a parte dedicada ao julgamento, não é? Os juízes, não é? E portanto a acusação também, tá, gente? Porque a divisão entre acusador e juiz, julgador, não era tão clara antigamente. Uma outra parte da elite fica com a função de executar as leis. E uma outra parte da elite, execução e administração, tá? Uma outra parte da elite, a parte final, fica com a função de legislar, de criar as leis que irão reger os demais poderes e a sociedade em si. Entenderam essa divisão? O objetivo dessa divisão é garantir a paz, a eficiência, o funcionamento do Estado. Esse é o objetivo principal. Não se esqueçam disso. Garantir a democracia, um poder está invadindo o outro, a democracia. Não, a democracia é um ponto seguinte. Deve haver Estado de Direito para que então haja democracia. Entenderam? É possível haver democracia sem Estado de Direito? Não. Se entende que não. Porque o Estado de Direito significa as regras do jogo. Agora, a quem cabe estabelecer as regras do jogo? Aí é o regime democrático. A todos, regime democrático. A alguns, regime aristocrático. Né? Democracia também tem a ver com expansão. Se entende hoje que segmentos da democracia, se a segmentação da democracia for segundo a estratificação de parte da sociedade, ou seja, apenas parte da sociedade tem o direito de participar da vida ativa política do país ou daquela região em que vive o sistema democrático, significa que a democracia não é tão profunda, que portanto não viveríamos uma democracia, viveríamos uma plutocracia, ou numa aristocracia, ou numa oligarquia, não é? O sistema democrático, digamos assim, restrito, como acontece no Brasil, porque, veja, você pode ser candidato a político, não é? Agora, provavelmente você não vai ganhar. Por quê? Se você não tiver apoio dos caciques políticos, provavelmente você não ganha porque não te falta capital, te falta possibilidade para que o povo te conheça. Em contrapartida a outras pessoas que já estão no jogo, não é político, e que tem redes, né, de financiamento das suas campanhas, redes legais e ilegais, tá certo? Porque nem toda a campanha política ela consegue, claro que há uma fiscalização do TSE, mas às vezes não há suficiente estruturação do poder judiciário via tribunal eleitoral para alcançar qualquer tipo de legalidade que ocorra no país, né, gente? A gente sabe muito bem disso. E criar um nome, um branding político também é caro, né? Então vocês sabem, não preciso nem dizer isso, que não é tão simples o jogo político brasileiro. Você pode até se candidatar, mas aí tem as questões partidárias também. Você tem que cair nas graças das pessoas que controlam os partidos. Né? Eu vou criar meu próprio partido. Envolve recursos também. Então não é tão simples assim você conseguir ingressar na vida política, apesar de a gente viver numa democracia, né? A verdade é que nos dias de hoje a nossa opinião praticamente não conta. Você pode dizer o que você quiser. Por quê? Porque é insignificante. A partir do momento que você começa a dizer algo que passa a ser significante, aí você é alvo de retaliações. E essas retaliações têm às vezes inclusive o impacto do poder econômico, etc. E você provavelmente vai sofrer grandes desgastes na sua vida pelo fato de ter manifestado sua opinião. Claro, não de uma maneira ofensiva, mas, né? A gente sabe muito bem que a democracia brasileira é uma democracia manca, não é? É uma democracia manca, sobretudo no norte do Brasil. Então tá, pessoal, falamos sobre a questão da democracia. O objetivo principal do Estado de Direito seria, né, a harmonização entre as elites e, portanto, a não possibilidade de uma guerra civil, uma guerra interna ao Estado, não é? Paralelamente, nós temos que a democracia é uma necessidade do Estado de Direito, porém, muitos defendem que o Estado de Direito não defende da democracia, não depende da democracia. Então, dizem que, por exemplo, num regime como o regime nazifascista, havia a possibilidade de um Estado de Direito sem democracia.
E aí citam outros exemplos, né, em que não havia democracia, mas havia Estado de Direito, outros exemplos no mundo, né. Há momentos em que o Estado de Direito também é abolido, né. Por exemplo, momentos em que o Estado de Direito é abolido. O momento da presença do próprio Estado de Direito sem democracia seria aquele período do regime de exceção, né, que alguns chamam de revolução e muitos chamam de ditadura. Nesse período havia um Estado de Direito, não é? Tanto o que é o AI-5? O AI-5 é a institucionalização dos superpoderes do executivo em face dos demais poderes. Né? Então, se não houvesse Estado de Direito, para que você vai fazer um AI-5? Não precisa, ué. Você simplesmente desrespeita a lei vigente e pronto. Então havia a possibilidade, havia a atualização, digamos assim, né, da configuração legal de um Estado autoritário, mas via configuração legal e não tirando a cabeça, tipo um regime africano, esses regimes, né, um regime africano que eu digo, um regime desses que cria uma insurreição no âmbito de um país africano desestabilizado. Então há um Estado de Direito, mas não há democracia. Né? Às vezes não há Estado de Direito nem democracia, como nesses exemplos que eu disse em que acontecem na África, que aconteceu, por exemplo, também no âmbito aí de países asiáticos, né, como o Camboja durante a Revolução. Enfim, gente, eu acho interessante nós fazermos essa distinção e o Estado de Direito, né, ele parte do princípio, né, da existência desses três poderes e o fulcro, o embasamento do Montesquieu, eu falei da finalidade, que é garantir a paz. Agora, o embasamento do Montesquieu, de onde é que ele criou essa ideia de três, não quatro, não cinco, não seis? Ele disse que viu que durante os estudos das civilizações antigas, estudos que ele fez, né, ele era um estudioso, né, e ele disse que esses estudos de várias civilizações remontavam que essas funções eram sempre divididas. Então ele partia do pressuposto de que existia algo no comportamento humano que levava à necessidade da divisão dessas três funções. E é por isso que Montesquieu, então, entende que o poder deve ser tripartido e não quadripartido ou quinquipartido, tá certo? Em três polos. Nós sabemos quais são os três polos, são os três polos dispostos na Constituição. Certo, pessoal? E o que isso implica? Pessoal, isso implica que há aspectos de atuação, há âmbitos de atuação próprios a cada poder. Né? Quais são esses âmbitos de atuação de cada poder? São as funções típicas de cada poder. Tá? E quais são as hipóteses em que um poder resvala sobre a competência do outro? Né? Quais seriam essas hipóteses? Essas hipóteses seriam as hipóteses das funções atípicas. Né? Funções típicas e funções atípicas. Quem criou essa distinção? Olha, gente, quem criou, eu não posso dizer para você bem, né? Eu sei quem popularizou ela. E quem popularizou ela no Brasil, quem a popularizou foi o professor Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do STF. Né? Uma pessoa que hoje vem sendo atacada por divergências políticas e também as pessoas colocaram aí que está sendo comentado na comunidade jurídica, inclusive assodado pela presidência da OAB, de que não haveria possibilidade de você instaurar um inquérito no âmbito do STF, né? Você instaurar um inquérito de ofício. Não seria atribuição de quem julga também investigar, né? Bom, isso é controverso, não é nosso tema aqui, mas a questão do ministro Alexandre de Moraes está sendo debatido nos dias de hoje é em função de que há uma perseguição, né, em torno ali da investigação das fake news que envolvem autoridades do STF, etc. Isso é um assunto polêmico, né, no tema da nossa aula, mas eu acho interessante a gente colocar que está vendo que esse ministro ele teve uma carreira consolidada, apesar das críticas, a verdade é que não é fácil chegar lá, né? E ele tem uma carreira interessante. E ele colocou naquele livro dele, Direito Constitucional, a criação dessas funções típicas e atípicas. E aí é legal nós conversarmos que essas funções típicas e atípicas esclarecem bem. Funções típicas seriam aquelas funções próprias ligadas à doutrina do Montesquieu e funções atípicas seriam aquelas funções que, porventura, vez ou outra, né, os poderes eles
praticam no desempenho da administração das suas atividades, tá certo? Gente, estamos falando de jurisprudência. Como nós estamos falando de jurisprudência, isso se conecta à ideia de judiciário, né? Jurisprudência significa, como eu falei para vocês, né? Iuris, direito, prudência, né? O exercício da razão, da racionalidade. Então, a prudência no direito, o exercício, a prática da prudência no direito em aplicação. E jurisprudência, então, a aplicação do direito, nós lembramos da função típica do Poder Judiciário, né? Então, quem cria jurisprudência é o Poder Judiciário. Quando nós falamos de jurisprudência, portanto, estamos falando de Poder Judiciário. E aí, a interação do Judiciário na aplicação da lei foi identificado pela doutrina 3 matizes, né? Ou seja, 3 nuances, ou melhor, 3 possibilidades, né, de atuação, de aplicação do direito no caso concreto. E essas 3 são as seguintes, gente. As margens de liberdade que o judiciário tem ao aplicar a lei. A doutrina identificou 3 possibilidades. Existe a doutrina da livre estimação, primeira. A doutrina da limitação à subsunção. E a terceira, a doutrina da complementação coerente e dependente do preceito. Tá? Um nome bonito, eu vou explicar de uma maneira bem simples o que cada um significa, sem, né, que a gente fuja do tema ou se perca nesses nomes aí que às vezes a gente não entende muito bem o que quer dizer. Né? Bom, livre estimação, gente. A livre estimação significa que eu vou estimar de uma maneira livre a aplicação do direito. É isso que significa. Né? Então, essa doutrina ela confere um poder maior à interação lei, texto legal e a identificação, a identificação dos preceitos legais e a aplicação do direito ao caso concreto. Então significa um empoderamento do judiciário. Significa que o juiz ali vai ter um poder de interpretar a lei, um poder mais amplo. Isso vai se revestir de que aquela autoridade judiciária vai poder conceder decisões mais surpreendentes. Isso é importante, né? E veja, a possibilidade disso nasce da percepção de que o direito é algo dinâmico, não é algo estanque. E, portanto, o enunciado contido na lei nem sempre retrata as necessidades existentes nos dias de hoje. Vou dar um exemplo claro para vocês. É obrigatório o uso de máscara. Foi editada uma lei no âmbito do município, não é? Obrigando a utilização de máscaras. Agora está em tramitação, já passou uma lei federal que vai tratar desse tema. Gente, no fundo, não precisaria de uma lei desse tema. Não precisaria. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque o dever de cuidado ele é inerente ao exercício de uma atividade. Então, assim, você enquanto pessoa física, no exercício da sua atividade privada, você tem que garantir o máximo de proteção às pessoas que trabalham com você e aos seus clientes. Então, se você passa o coronavírus, por exemplo, para um cliente seu, ou um funcionário seu pega, porque você não tomou os mínimos cuidados, ora, você está faltando ali com a razoabilidade do previsível. E, portanto, você deve ser punido. Ah, eu só uso máscara. Está errado. Por quê? Porque se você tem meios de evitar a disseminação de uma doença e você não adota esses meios, você está sendo negligente. Isso é uma modalidade da culpa. Isso gera reparação civil, sim. Então não era necessária uma lei. Mas, se você não cria uma lei, como o Brasil é muito grande, o judiciário é enorme, você vai ter interpretações divergentes sobre se é legal ou ilegal você usar máscaras, né? Então, o que eu quero dizer? Segundo a doutrina da livre estimação, por exemplo, não seria necessária uma lei. O juiz, interpretando o caso concreto, ele levaria à conclusão, por exemplo, de que é razoável, não é proporcional à exigência de que o patrão conceda máscaras como EPI, não é, aos seus empregados. É algo natural. Por quê? Para evitar o contágio. Inclusive o contágio dos clientes, que já seria um defeito do serviço.
não é? Então, gente, interessante a gente colocar essa questão que a livre estimação ela permite um empoderamento do poder judiciário, ou seja, ela permite que o judiciário consiga aumentar o seu grau de poder, o seu grau de julgamento, flexibilizando um pouco aquilo que está estabelecido na lei. Ora, se você cria um concurso difícil, coloca a pessoa lá, você parte do pressuposto que aquela pessoa é de confiança. Então, quando você concede a possibilidade de fazer com que o texto legal seja encaixado em várias situações que não são extremamente previstas naquele texto legal, que escapem um pouco da vontade do legislador, mens legislatórios, não é? Você está partindo do pressuposto que aquela pessoa que está exercendo a grande função de magistrado, que é uma das funções mais relevantes do Estado, não é? Se não a mais relevante, você está partindo do pressuposto de que, ora, de que aquela pessoa é confiável, aquela pessoa é um sábio, né? O juiz sempre deveria ter sido um sábio, né? Apesar da forma do concurso, às vezes não privilegia tanto isso, privilegia a aplicação teórica do direito, da teoria, digamos assim. O concurso é uma maneira de você buscar selecionar as pessoas com algum grau de igualdade, né? Com algum grau de meritocracia, né? Não significa que seja o grande parâmetro da meritocracia, mas foi o parâmetro possível que imaginaram agora. Se alguém tiver um outro parâmetro, eu garanto aí que novos modelos vão ser testados aí em breve, não é, gente? Bom, o interessante que nós pegamos, né, do que foi dito até agora, é que a doutrina da livre estimação almeja aumentar o grau de confiança e de poder dos magistrados na aplicação da lei. Portanto, eles não estão restritos ao texto legal e nem à vontade propriamente do legislador. Certo? Passada essa questão, nós vamos à segunda hipótese, né? A segunda perspectiva do papel do juiz na aplicação do direito e, portanto, a criação da jurisprudência, né? A questão da limitação à subsunção. O que a limitação à subsunção preconiza, gente? Subsunção significa encaixar, né? Subsumir, encaixar de uma maneira completa. Significa mais ou menos um copiar e colar. Então, essa doutrina, ela parte do pressuposto de que todas as soluções elas já estão contidas, gente, na lei. Então, o papel do juiz ele fica bem reduzido. O papel interpretativo da lei do juiz fica bem reduzido. Essa doutrina parte do pressuposto de que a lei contém as soluções para o caso. Lembrem-se que quando a lei não tem soluções para o caso, nós temos um caso, nós temos uma possibilidade vedada pelo ordenamento contida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o que diz essa lei? Não é? De que não há casos vazios no direito. Então, ao juiz não é possibilitado não prolatar uma decisão arguindo que não há regulação naquele tema. Ou seja, o juiz deve dar solução aos conflitos que lhe são apresentados. Com base nisso, gente, fica claro que a doutrina da subsunção parte do pressuposto de que as soluções para a realidade da vida estão contidas no enunciado normativo. E o papel do juiz seria copiar e colar, mais ou menos. Aplicar o direito legislado ao caso concreto que lhe é apresentado. Essa é a questão. Então nós estamos falando aqui do limite contido, né, na doutrina da subsunção, como atividade judicante possível sob pena de um engrandecimento infundado do poder judiciário em detrimento dos demais poderes.
Um grande judiciário, portanto, seria um judiciário que extravasasse as suas funções típicas e que, portanto, diminuiria o poder dos demais, ocasionando uma perversão do Estado de Direito e da própria democracia. Né? E aí nós temos vários códigos que buscaram limitar o poder dos juízes, sobretudo ao longo do século XVIII e XIX. Por quê? Lembre-se que na Revolução Francesa, a elite tradicionalista da França tinha por reduto o judiciário. O legislativo então, passou a ser dominado pela classe burguesa em ascensão, não é? O executivo, posteriormente, é dominado pelo ditador, digamos assim, mas o déspota, a gente pode colocar também de um outro termo, o Napoleão, não é? Então o executivo se infla após a Revolução Francesa com Napoleão, e durante a Revolução Francesa nós temos o legislativo deles, né, com superpoderes, aí Robespierre à frente desse legislativo durante a Revolução Francesa em si. Né? Porém, o judiciário seria o reduto dos nobres, né, da aristocracia que dominava a França. A aristocracia porque é o poder ligado à terra, né? Então a aristocracia que dominava a França tinha por reduto o judiciário e suas garantias, as garantias que eram concedidas ao juiz como próprias ao exercício de sua função. Gente, então, naturalmente, buscou-se diminuir o poder do judiciário dentro da tripartição de poderes. Com vistas ao quê? A controlar a voracidade da aristocracia que ocupava aqueles cargos. Então, olha, o que vocês podem fazer é apenas aplicar a lei que foi editada pelo povo, por meio do Congresso do Povo, elaborado pela Revolução Francesa. Então, gente, é dessa maneira que o judiciário perde um certo prestígio durante aquele momento. E o papel do juiz seria meramente aplicar a vontade do legislador da lei contida na lei legislada ao caso concreto. Esse seria o papel do judiciário. Naturalmente, o juiz perde poder e, naturalmente, também se parte do pressuposto de que o direito funciona tal como uma equação matemática. Percebam que isso é concomitante ao nascimento do positivismo. O direito busca o status de ciência, que não é. Por que buscar o status de ciência? Para ser respeitado, para não ser discutido. Percebam que esse momento não vige a democracia no mundo. O início da democracia, da reinstalação da democracia a nível mundial na Europa, iniciando pela Europa, né, ele acontece com a ascensão dos Estados Unidos. A Revolução Francesa fracassa em parte, depois do Napoleão. Com Napoleão, em parte, já é fracassada. Né? Com a morte de Napoleão, Congresso de Viena, há uma restauração do poder das elites, mas das antigas elites do mundo. Claro que já miscigenadas, já amalgamadas com a burguesia comercial. Mas o sucesso da democracia do mundo tem muito, muito a ver com a ascensão dos americanos na Primeira Guerra Mundial e definitivamente na Segunda Guerra Mundial e a criação das instituições, das organizações internacionais que hoje, inclusive, são combatidas de uma maneira louca por alguns governos. Instituições dificilmente criadas, se não fosse o contexto do pós-Segunda Guerra, que de maneira nenhuma podem ser atacadas por qualquer representante do povo de qualquer país, inclusive um país relevante. Se as instituições não estão funcionando, nos cabe modificar essas instituições e não abandoná-las, porque sua criação é de extrema dificuldade e fruto de um momento histórico que não deve ser descartado, jogado no lixo, como se fosse uma grande bobagem, uma grande demagogia.
As instituições são a única esperança da humanidade. Indivíduos não vão salvar o mundo. Instituições significam a congregação de pessoas em torno de um ideal. Ora, se o ideal não está sendo alcançado, que se reforce o ideal e os modos de chegar a esse ideal. E não se abandone o projeto. Não é verdade? Bom, não preciso nem dizer então que essa doutrina das limitações da subsunção aplicáveis ao juiz, né, ao julgador como um todo, essa doutrina é própria de estados aristocráticos e da percepção do direito enquanto ciência natural. É impossível você aplicar o direito, salvo raríssimas exceções, sem nenhuma interpretação extensiva, analógica, sem um certo grau de confiança na pessoa do julgador. Portanto, a doutrina da limitação à subsunção, algumas vezes tem sua razão, mas muitas vezes parte de uma premissa impossível. A premissa de que na lei está contida todas as possibilidades apresentadas pela vida passíveis de regulação. Impossível. Por último, gente, nós temos uma corrente aí que seria o meio termo, que eu acredito que é a corrente vigente nos dias de hoje, não é? Porque a primeira corrente parte do pressuposto do direito livre, ou seja, da interpretação livre do direito pelo magistrado. É uma corrente que superempodera o juiz e que provavelmente acabaria por resultar no desprestígio do judiciário porque seria sabotado pelos demais poderes e com as suas razões, porque romperia aquele pacto de harmonização entre as elites, né? Ou seja, muito mais poderes para o juiz que não tem um exército próprio. Então, se um juiz tivesse um exército próprio, ele não seria mais juiz. Aí ele já seria o quê? Seria um monarca. Lembra que o monarca ele fazia as 3 funções, né? Em regra, em parte divididas com a igreja. Então a terceira corrente, gente, a da complementação coerente dependente do preceito, ela constitui hoje a posição mais tolerável, né? E parte da premissa de que o direito codificado por si só não é suficiente, mas também de que você não pode deixar o magistrado, o aplicador concreto, o aplicador legítimo, né, do caso concreto, da lei ao caso concreto, não pode deixar ele livre. Tem que haver uma limitação segundo o texto legal, porém, tem-se de partir do pressuposto de que, por vezes, é necessário que o juiz adapte os ditames, as orientações contidas naquela lei ao caso concreto, porque ela não apresenta de maneira inegável uma possibilidade de subsunção, de copiar e colar a lei àquele caso concreto. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí nossa aula de hoje. A conclusão é de que o que vige nos dias de hoje é essa terceira corrente e que nós estamos hoje, sobretudo, ano de 2020, tá? Porque por volta de 2005, 2003, nós tivemos um pouquinho de uma ascensão do direito livre, tá? Mas isso foi harmonizado aí pelo papel do Supremo Tribunal Federal, que, portanto, e vamos terminar com essa frase, não é um órgão apenas jurídico. É um órgão político, gente. Sem o Supremo Tribunal Federal, nós teríamos um empoderamento do judiciário a ponto de as decisões judiciais serem descumpridas. Então, o moderador é o Supremo Tribunal Federal. É por isso que se discute hoje. As Forças Armadas são de fato o poder moderador? Eu acredito que não. O poder moderador é o Supremo Tribunal Federal. É ele que vai fazer o link entre o processo político, advindo do executivo, do legislativo e dos juízes e desembargadores das diversas esferas federativas. Tá certo, pessoal? Terminamos aqui então
bons estudos, aproveitem esse conteúdo, revejam a aula passada se precisarem, e sucesso, até a próxima aula. Tchau, tchau.